Em Primeira Mãe. Oferecimento Árvore. Entre que a casa é sua. Pessoal, o Em Primeira Mãe de hoje está surpreendente, fantástico e com um porquê. Temos um assunto que está muito em alta, que eu vou trazer para vocês, e as mamães que estão me ouvindo estão passando por isso, vão entender do que eu estou falando. As mamães que ainda não passaram vão chegar nesse assunto, mas é um assunto que está muito aí, porque cada vez mais nós mulheres estamos colocando nosso profissionalismo na frente, desenvolvendo trabalhos para a gente depois pensar na maternidade. Mas o Em Primeira Mãe, falando de maternidade, claro, não poderia deixar de trazer esse assunto importante para vocês, que é a maternidade aos 40 ou depois dos 40 anos, não importa. Mas está muito em alta, isso vem acontecendo cada vez mais, nós sabemos disso, né? E hoje eu estou aqui com a Thaís França, uma grande amiga, um prazer ter você aqui. Que lindo. É um assunto que a gente já começou nos bastidores, já temos muitos assuntos de bastidores aqui, mas a gente veio falar sobre a maternidade aos 40 anos, ou mais, né, as mamães que estão ouvindo a gente, enfim. Thaís, conta pra gente, eu sei, né, mas eu quero que as mamães te conheçam. Você tem filhos, como que você trabalha? Esse, Bárbara, é um dos meus assuntos preferidos, né? Quando a gente às vezes fala, quem é você, o que você faz? É tão comum a gente se apresentar a partir da nossa profissão, né? Mas eu gosto de me apresentar hoje de quem eu sou e incluir, eu sou a mãe do Miguel. O Miguel é um menininho de 2 aninhos e meio e ele é um verdadeiro milagre, porque quando ele nasceu eu já tinha mais de 42. E foi uma gestação esperada, nós estávamos tentando há bastante tempo, mas foi natural, não precisou de inseminação, não teve nenhuma técnica né, externa. Foi nós e Deus mesmo, que ele mandou esse presentinho. Até toda vez que ele sai do banho, o Vinícius dá banho nele, no chuveiro, e ele me entrega o Miguel enroladinho na toalha, e o Miguel fala, mamãe, o presentinho de Deus tá pronto. E é exatamente isso. Realmente, maternidade, né, não poderia ser diferente comigo, também amo falar disso, assim, eu acho que a maternidade é uma das funções da minha vida que eu mais falo também com prazer, assim, sabe? Tenho o maior prazer, orgulho de falar, sou a mãe do Matheus e da Sofia, sabe? Não importa de falar quem é aquela é a mãe do Matheus e da Sofia, sabe? Né? A gente não é mais só a gente, né? Exatamente. Nós somos a mãe do Matheus ou a mãe da Sofia e eu acho isso maravilhoso. E isso, inclusive, era algo que me incomodava antes de eu ser mãe. Eu ia imaginar que, sendo mãe, não seria mais só a Thaís. Eu seria a Thaís mãe de alguém. E hoje eu amo isso. A gente ama a maternidade, realmente. A gente é um universo cheio de possibilidades, de caminhos, né? De caos, de alegrias. Caos, alegrias, sentimentos, emoções, enfim. Thaís, me conta assim, foi planejado? Você já falou que vocês não fizeram nem tratamento, mas foi planejado, vocês estavam esperando ou foi aquela surpresa? Não, foi bem planejado. Foi planejado assim, foi desejado, eu diria, né? Eu casei tarde, né? Então eu casei já com 37 para 38 anos. E eu não queria ser mãe sem um marido, eu queria, né, ter uma estrutura familiar ali. Então, assim, a maternidade para mim, eu sempre pensei na maternidade como uma etapa dentro do casamento. Então, como eu demorei para casar, eu também demorei para ser mãe. Sim. Então, eu casei com 37 para 38. E eu pensava, poxa, a gente precisa se curtir o nosso relacionamento, ainda que a gente já estivesse há um tempo juntos, mas a gente queria curtir o matrimônio para então aumentar a família. Só que eu já tinha 37 para 38 anos, mas eu tenho uma mente jovem, a gente estava conversando sobre a mentalidade das mulheres de 40 de hoje, né? Nós somos jovens. 40 são os novos 20, gente. Total. Tenho certeza que quem tá ouvindo vai falar, é isso, não é assim que a gente se sente? Muito, muito. É difícil, o cronômetro não tem muito a ver com o nosso ritmo mental. É nosso ritmo de vida, né? De viver, de fazer, E aí eu pensei, bom, então vamos a gente conversando, vamos tentar para valer, então dar um tempinho. Durante um ano a gente só curtiu a gente, e aí eu comecei a tentar engravidar. Só que daí não engravidava. E aí eu pensava assim, vai ver é isso, vai vir não é para eu engravidar então. Eu tinha um medo
do sim e o medo do não. Tá. Era um conflito, eu tinha um conflito interno grande, assim. Aí, em 2020, no meio da pandemia, eu engravidei. Eu tava feliz da vida. Minha irmã tava morando em Florianópolis, nós fomos pra Florianópolis e lá eu perdi o bebê. E foi ali que eu percebi o quanto eu queria ser mãe. Quanto eu queria ser mãe. Porque doeu demais. E olha, de 2020, foi em julho de 2020, até eu engravidar do Miguel, foram aí mais 2 anos. Olha que coisa. Mais de 2 anos, na verdade. Então, foi planejado sim, foi muito desejado, principalmente depois, né? Eu acredito muito que tudo tem um porquê. E o meu porquê desse aborto espontâneo foi para fortalecer a minha segurança de que aquilo era algo que eu realmente queria. O Vinícius sempre quis, sempre quis. E então, quando o Miguel nasceu, foi uma festa, foi uma alegria. E é maravilhoso até hoje. Sem dúvida, né? Como transforma a gente, né? Eu costumo dizer, assim, quando a gente tá conversando sobre isso, que é uma frase que a gente escuta muito as mães falando assim, eu não me lembro mais como era a minha vida, né? E a gente realmente não se lembra mais. Mas quando a gente também não tive filho tão nova, a gente estava falando sobre isso, né? Matheus nasceu, eu tinha 35, porque a gente faz muitas coisas antes, né? Então a gente vai fazer a faculdade, depois a gente precisa trabalhar, a gente precisa se firmar no nosso trabalho, e depois a gente vai, né, deixando para depois, né? E eu acho que a maternidade para nós mulheres, quem quer ter, né? A gente sempre fala, é um assunto delicado e íntimo. Às vezes a mulher não quer e tá tudo bem, né, gente? Tá tudo bem. A gente não tá falando sobre obrigações aqui, ninguém tem obrigações, né? Cada um faz o que acha melhor de sua vida. Mas quando a gente quer, né, esse relógio biológico realmente começa a dar sinais, né? Porque a gente não tem ai, com 50 anos eu vou querer. Então, nós temos um relógio biológico. E eu sinto comigo, passei um processo assim, com 35, né, que a gente quer engravidar, agora eu vou. Também demorei um pouquinho aí para engravidar, né? Às vezes nem é tanta demora, mas quando a gente quer e tá naquele processo e não acontece quanto vai a sua expectativa, né? Aí aquilo para você já é uma demora. Eu acho que esse é um ponto importante desse programa. Porque como existem hoje muitas mulheres engravidando, com quase 40, ou com 40, ou com mais de 40, parece que é muito fácil engravidar. Porque está mais... tem mais notícias disso e realmente as mulheres estão deixando para mais tarde. No entanto, existe muita mulher já com uma menopausa precoce. Nossa, Também aumentou demais. muito. Então, ao mesmo tempo que é comum a gente viver uma geração que está colocando a carreira em primeiro lugar e deixando a maternidade para depois, é comum e tem muita gente que está dando certo, mas também tem muita gente se frustrando porque não consegue. Com certeza. Então, e eu acho que o conflito, ele impacta em todos os momentos, em todos os lados. Então, sabendo disso, eu vou continuar tentando, eu vou ter ou não vou ter, eu vou me programar, eu vou fazer uma fertilização, eu vou congelar óvulo. E é mais coisas para a mulher, né? É mais uma função pra gente. É mais um. E nesse infinito universo aí de sentimentos que você passou, como foi quando você, assim, no seu círculo ali, em volta de você, a Thaís tá grávida, tipo, você sentiu olhares de julgamento, não no seu círculo, às vezes de fora, você teve esse olhar, porque tem, né? Se a gente engravida muito nova, é muito nova. Se você deixou pra engravidar depois, nossa, mas eu passei por isso, então eu posso falar. Eu ouvi várias pessoas perto de mim, mas você não vai ter filho? Mas você não vai ter filho, sabe? Essas perguntas insistentes que, né, a gente passa por isso. Você passou por isso? Teve gente olhar? Passei por várias coisas. Eu acho que esse julgamento de, nossa, mas você tá muito velha para isso, foi mais meu do que dos outros. Ah, tá. Eu não me sinto velha, não me sentia. Hoje eu tô me sentindo um pouco mais do que há 2 anos e meio atrás. Mas eu não me sentia. No entanto, a hora que eu me vi grávida e que eu me imaginei com o barrigão, né? Porque quando a gente se descobre, a barriga tá escondidinha ainda, né? Me imaginei com o barrigão, eu pensei assim, nossa, gente, nossa, mas eu acho que eu tô tão velha já pra ser grávida. Aí, ao mesmo tempo que eu pensei isso, eu já fui rebatendo, não, o que é isso? Nada a ver. Então, assim, partiu de mim esse julgamento. Dos outros, a notícia foi recebida, assim, com muita alegria. Da minha família, muita alegria, dos meus amigos, com muita alegria. Mas eu escutei muito assim, até que enfim, né? E também, mas eu achei que você não queria.
Foi sem querer que você engravidou? Escutei muito isso. Gravidez na adolescência. É. Então eu escutei muito isso, sabe? A gente vê cada vez mais, como a gente falou, né, nós mulheres deixando isso, mas não é porque a gente deixou para uma página 2 que deixa de ser importante pra gente, né? Uhum. E como a gente vem falando assim no programa, só a gente sabe algumas batalhas que a gente enfrenta, né? Não adianta. E assim, as pessoas às vezes não têm esse cuidado no falar, no olhar, no julgar, né? E tudo bem também, cada um é cada um. O que você falou é muito importante. Às vezes a gente, tipo, coloca muito mais um olhar do que as pessoas estão colocando, né? A gente coloca mais Uma insegurança, assim, que surgiu. uma insegurança. Uma insegurança. Mas eu vejo hoje, o Miguel tá na escolinha já, né? Sim, Então, assim, eu sou uma das mães mais velhas entre as mães dos amiguinhos. sim. E as pessoas falam assim, não parece que você tem essa idade e tal, isso é muito bom, mas eu tenho. E às vezes eu penso, nossa, será que é uma falta de disposição, alguma coisa assim? Às vezes eu me sinto mais insegura com os próximos anos que virão. Sim. Porque agora ele é pequenininho, mas daqui a pouco eu vou estar ainda mais velha, ele ainda vai ser criança. Então essas inseguranças ainda me incomodam, sabe? Mas mais de mim com mim mesmo do que com relação aos outros. Perfeito. Pessoal, eu vou dar uma pausa porque eu tenho alguns recados importantes para dar para vocês que estão assistindo Em Primeira Mãe. A gente já volta. Recados importantes. Pessoal, passando para dar um recado muito importante, como sempre, meu cabelo e minha maquiagem é da Rúbia, todo o look e as roupas que a gente usa no programa é da For You. E se você quer morar e investir bem, não se esqueçam que é com a Árvore. Todos os contatos vão aparecer na nossa tela aqui. Teve algum momento que você se sentiu sozinha, porque você tem um parceiro, claro, que está do seu lado, que, né, alguém que está dividindo esse momento com você. Mas teve algum momento que você se sentiu sozinha, que você falou, opa, bateu aqui alguma insegurança maior? Você se sentiu? Eu sofri muito de baby blues. Então, o meu puerpério foi dificílimo. Baby blues, meninas que estão ouvindo, a gente são uns 3, 4, 5 dias, né, logo após o... Ai, Bárbara, o meu foi uns 3 meses. gente. Eu tive uma tristeza materna prolongada. Eu tive um puerpério aí dificílimo, difícil mesmo. Precisamos falar sobre isso, já é tema De do vontade, próximo programa. eu moro no 15º andar, minha vontade era pular de lá. Eu e o Miguel juntos, sabe? Mas ele chorava, ele jamais foi. isso. Ai, eu tive muita dificuldade na amamentação. Ah, tá bom. E eu me sentia muito sozinha. O Vinícius estava trabalhando, aí eu me sentia muito sozinha. Daí eu comecei a ficar na casa da minha mãe. Tá. Porque minha mãe também trabalha, mas tinha a minha avó que ainda era viva, com cuidadoras, ficavam lá, então tinha mais movimento. Então isso me ajudou demais. Eu tenho um ambiente seguro que eu estava sendo amparada, né? E que eu estava ali com ele, porque eu sofri demais. Os hormônios bagunçaram demais. E isso também foi em decorrência da idade. Então, demora mais para equilibrar. E também por causa da prolactina, que eu estava amamentando. Então, foi uma Eu tive também junção de coisas. E quando tive a Sofia, que eu falei assim, bom, agora pelo menos eu já conheço o puerpério, porque o puerpério ele te traz uns sabores assim diferentes, né? Umas coisas que não, pelo menos no meu caso, eu nunca tinha experimentado, uns sentimentos assim que te doem assim, né? E você não sabe por quê, porque tá tudo bem, né? E a gente fica com aquilo. Mas o Matheus teve muita cólica, o Matheus chorava muito, então aquilo me desorientava um pouco. O Miguel, ele tinha alergia ao ovo e a leite, a gente demorou para descobrir. A gente demorou bastante para descobrir, porque os sintomas dele eram diferentes da maioria dos sintomas mais comuns dessas alergias. Então foi complicado. E isso porque o Vinícius, ele estava sempre junto comigo, madrugada, e assim, mesmo assim, eu acho que não é normal, mas é comum. A gente se sentir às vezes, né? Não é normal, realmente, porque mas faz parte de todo esse turbilhão de hormônios que a gente vive. E eu lembrei uma coisa importante aqui sobre o sentir-se sozinha, né? É muito importante a gente ter uma rede de apoio. Sim. Falando a mesma língua. E as minhas amigas todas têm filhos já adolescentes. 11, 12, 13 anos. Então as minhas amigas, que têm a minha idade, já têm filhos mais velhos, mas eu encontrei 2 amigas novas, na verdade uma amiga que essa indicou uma outra que estava vivendo a mesma fase, a gente tinha um grupinho de 3 no WhatsApp, que a gente tem até hoje, madrugada, e esse grupinho salvou a minha vida, salvou.
Porque tem coisas que a gente quer comentar que ninguém vai entender se não estiver vivendo. É isso. Ninguém vai entender. E a gente fala muito isso e traz esses assuntos assim no programa. Esse não sentir-se sozinha, buscar ajuda, dividir. É que eu acho que durante a maternidade a gente divide, a gente fala, a gente busca ajuda, mas é uma coisa que está acontecendo muito ali dentro, né, da gente. É uma coisa dentro da gente. Às vezes para as pessoas estava normal. Eu encontrei uma amiga nossa que tipo fez a fisioterapia no Mateus. Ela falou: você era um bebê muito bonzinho. E eu falo, para mim ele chorava. Então ele só chorava. Então a gente, na nossa cabeça do puerpério, aquilo É uma realidade diferente. diferente. Então eu acho que a idade, eu costumo dizer assim, ela tem que trazer coisas boas, né? Que é a maturidade, forma de encarar as coisas. Mas quando a gente vivencia a maternidade, que é um divisor de águas, né, na nossa vida, e digo aqui, falo muito isso no programa, não só a maternidade gestada, do corpo gestar. Ou quem é mãe dos adotivos, adota, quem gosta, quer adotar, eu falo que a maternidade é um querer, né? Aquilo vai mudar. Vai mudar a sua rotina, vai mudar a sua vida. Então você também enfrenta essa diferença, né? Você era uma pessoa, você sai do hospital, você é outra, né? Você saiu do hospital, você é outra pessoa. Você entra mulher e sai mãe, né? Então é muita coisa para administrar, para entender, para colocar no lugar, né? Então eu acho que os 40 ou mais, ou ali nos 40, traz um pouco de maturidade, né? Da gente. Muito, eu acho que esse tá aí um ótimo ponto positivo, né? Dos 40 isso mais. que eu quero dizer. Eu acho que eu sinto isso. Porque, independente da idade, a bagunça de sentimentos, de emoções e hormonal, toda mãe ali tá sentindo. Exato. Mas a idade realmente traz uma maturidade. Uma dessas minhas amigas do WhatsApp que eu falei é bem mais nova. E ela falou: Thaís, eu admiro tanto a sua maturidade, você é tão calma. E Bárbara, eu nunca fui calma. Eu nunca fui calma. Você é calma, a gente vê você. Imagina o que não tá dentro dessa mulher. Entendeu? Só que tem uma frase que eu não lembro de qual santo, que acho que é de São José Maria Escrivá, que ele dizia que Deus manda o filho e o pão embaixo do braço. Ou seja, o filho é aquilo que você precisa. Ele me mandou uma pacotada de paciência, de calma, porque eu fui para a maternidade uma pessoa agitadíssima e voltei calma. Ai, que Voltei coisa. calma. Thaís, muito obrigada. Foi maravilhoso conversar com você. Ficaria aqui horas conversando. Esse tema tão importante que vem acontecendo cada vez mais. A gente ainda tem mais em primeira mãe hoje. Acompanhem com a gente. Eu quero aproveitar para dizer para vocês que estão vendo a gente em casa, olhem essa mãe. Olha aqui, ela tá de muleta, já caiu, já carregou criança com muleta. Não, sem Eu muleta. tropecei de novo, Ela tropeçou, porque eu tive que ir sem muleta para pôr ele na cama. com dor e com a criança no colo, porque isso é ser mãe, não é? É isso aí. É isso. Pessoal, muito obrigada. Fiquem com a gente que tem mais em primeira mãe ainda hoje. Em Itatiba, vem aí um lugar que combina conforto, lazer e o melhor da cidade como você nunca viu. Absoluto Itatiba. Piscina, beach tênis, espaço pet e muito mais. Apartamentos com 2 dormitórios, ampla suíte, varanda e vaga de garagem. Condições especiais de lançamento com financiamento pela Caixa. Absoluto Itatiba. Mais um sucesso, Árvore Engenharia. Pessoal, o Em Primeira Mãe tá de volta e para continuar com esse papo maravilhoso que a gente já teve com a Thaís, a gente vai falar um pouquinho sobre autocuidado com a doutora Maria Weber no consultório dela. Viemos na casa dela, né? Que não deixa de ser sua casa. Doutora Maria Weber, que é ginecologista, obstetra e mastologista, e a gente vai falar um pouquinho sobre autocuidado agora, doutora. E é assim, o que eu queria saber da doutora?
como mãe, como mulher, o autocuidado faz parte da sua rotina? Você consegue, assim, ter aquele momento que é seu? Como que foi? O filho da doutora tem quantos anos? Ele fez 9 anos. 9 anos. Como tá esse momento, doutora Maria Weber? O autocuidado, assim, ele foi se desenvolvendo, né? Eu percebi que eu não ter esse momento de autocuidado interferia em como eu era mãe, em como eu era esposa, como eu era amiga e como eu era profissional. Então, eu fui tentando introduzir aos poucos. Agora, com 9 anos, logicamente fica mais fácil, mas à medida que ele foi crescendo, a primeira coisa que eu coloquei assim como meta foi a atividade física. Porque eu sabia que a partir daí outros hábitos iam começar a ser empilhados. Voltar a fazer. A doutora sempre fez, parou. Fiz, mas não tinha aquela regularidade, era quando dava. Aí eu falei, não, eu vou fazer atividade física todos os dias, o tempo que for possível, né? Eu queria, falei assim, quero fazer no mínimo meia hora. E se for na academia, excelente. Se não for, aí eu comecei a desenvolver algumas formas de trazer isso para casa também, para facilitar a rotina. Então, hoje, o que eu faço assim eu tento fazer na minha rotina? Eu acordo, tenho o meu momento de oração, tomo meu pré-treino. Eu gosto muito do Super Coffee, não sei se você já usou ele. Sim, ele dá uma cafeína legal, mas sem fazer muito ataque cardíaco. E aí eu já começo o treino. Aí eu faço meu treino e quando ele acorda, então eu já tô, né, opa, agora eu tô legal, já fiz a primeira etapa. Quando ele acordou, a doutora já cuidou dela mesma, né? Já fiz exercício, então já tô mais calma, já tô mais atenta também às necessidades dele. Aí a gente toma o café da manhã junto. E a partir daí a gente vai entrar na segunda etapa do trabalho, sabendo que essa missão traz mais coerência para aquilo que eu vou trazer para os pacientes, né? Isso é importante. Eu tive muito esse cuidado, assim, de não falar de alimentação e exercício sem ter o meu exemplo. Tá certo. A gente disse que é importante, né, doutora? Quando vai falar, já tá vivendo aquilo, né? Essa coerência externa e interna, ela integra quem a gente é como mulher e também como cidadã, né? Perfeito. Doutora, quando as pacientes vêm aqui para a doutora, o que a doutora identifica mais? Essa sobrecarga é mental ou é essa mulher que está com o físico incomodado? No caso da doutora, o que ela identifica mais nesse dia a dia de consultório dessa mãe, dessa mulher sobrecarregada? Que eu percebo, assim, muitas vezes começa com uma sobrecarga física. Por exemplo, eu vou falar o que é mais comum aqui, é a questão do climatério, é uma alteração hormonal, e aí essa alteração hormonal vai levar a uma alteração emocional. E aí, a partir daí, o ciclo vicioso, ele vai ficando pior. Então, ela não vai fazer o exercício, então emocionalmente vai ficar ruim. A gente estava falando de exercício, né? Por isso que eu lembrei. E aí vai piorar o hormônio, que aí vai piorar o emocional. Então, a melhor forma de tratar, né, primeiro identificar essa questão física, que o físico é mais fácil de identificar. A gente, atirando nesse primeiro ponto, a gente consegue, a partir daí, estar desenvolvendo o segundo, que é o emocional. Porque, como muitas doenças são psicossomáticas, se a gente consegue melhorar a parte emocional, também acaba melhorando o físico. Perfeito, é um conjunto, não deixa de ser, né? E a doutora, eu sei que a doutora faz isso, a medicina integrativa, né? Que é todo esse contexto do emocional, do físico, tá tudo integrado, né? E isso é importante para nós, enquanto mães, mulheres. Foi uma frase que a doutora falou enquanto tava falando. A gente entrega até mais, né, para os nossos filhos, para nossa família, quando a gente tá bem como um todo, né? Sim. Essa questão de, eu tenho tempo para todo mundo, menos para mim. A doutora, eu imagino que já tenha passado, que todas nós já passamos, ainda mais tendo filho, né? A doutora já passou por isso? Falar assim, nossa, tô cuidando de todo mundo, aonde eu tô nessa lista? Parece isso, né, que a gente tá sempre em último lugar. E aí, o que eu comecei a constatar, assim? Que eu comecei a me sentir confortável em estar em último. Era tão frequente que eu falava assim, não, né, eu vou comprar roupa para todo mundo e eu deixava em segundo plano. Só que isso me começou a criar um certo ressentimento com a pessoa que estava me tornando. Né? Então eu falei, eu preciso olhar para isso com cuidado e trazer isso até para minha profissão, né? Porque quando eu tenho uma troca com a paciente, eu também aprendo muito, né? Eu vejo assim, puxa, essa situação eu também estou vivendo, né? O climatério, essas alterações. Então, eu
eu aprendo, elas me trazem e eu trago também o meu exemplo para que com isso elas também consigam fazer modificações. E se identificarem, né? Quando a gente vive, né? Sim. A medicina integrativa, o que é, no fim das contas, ela busca ver todos os sistemas, né? Parte endócrina, com cardio, tudo. E ver também essa parte, né, do ser humano, né? Perfeito, é isso. A doutora estava falando uma coisa que eu achei muito interessante, que eu uso para mim, né? Que vou fazer uma terapia aqui, tô brincando, não vou fazer terapia não. Doutora, que a gente começa a se sentir confortável nessa situação. Eu vou cuidar de todo mundo, e isso é muito da maternidade, né? Isso vem com a maternidade, mas a gente fica confortável, a gente fala assim, eu vou cuidar do marido, do filho, e se sobrar um tempo eu vou para academia, eu vou comer melhor, eu vou fazer um momento de oração, né? Estar conectada com a espiritualidade, que também é uma coisa importante, né? E a gente se sente confortável nisso e vai deixando. Então, o que eu queria chegar, que eu queria que a gente conversasse com essas mães que estão ouvindo a gente, é isso. A gente tem que ter uma posição nessa lista, né? De ajudar todo mundo. Eu tô na lista também, né? Sim, imagina como você vai ser melhor se você estiver nessa lista. Não digo nem para estar na top 1, porque eu acho que tem que estar no top 1 é Deus, mas a gente está lá na posição entre os top 5. E isso vai trazer para a gente condições de cuidar dos outros melhor, né? E, inclusive, na parte neurológica, a gente vai ser muito mais produtiva, né? Com Você certeza. consegue se integrar melhor. Com certeza. O que a doutora acha no consultório que afeta mais a saúde dessas mulheres hoje em dia? A gente estava falando de afetar, que elas trazem para a doutora, né? Mas o que a doutora no dia a dia vê que essa mulher precisa, que mais prejudica a saúde dela? É esse corpo cansado ou é a mente sobrecarregada? Ou a gente já falou que tem uma coisa, né? A gente falou que existe intercambiável. Mas se eu tivesse que falar assim hoje, qual seria o principal problema é a parte física, né? Uma alimentação que vem de anos de problema, que foi acumulando, que foi gerando um processo de resistência à insulina, que foi gerando um processo de gordura visceral em excesso. E aí chegou num ponto em que os hormônios já estão, né, totalmente desequilibrados. Então, como isso vai intervir nessa paciente? Então, não tem como fazer isso sem mudar a estrutura. Então, tem que mexer. A alimentação, acho que é o alicerce, é a base. É a base. E aí vai aos pouquinhos também, né, doutora? A gente estava falando isso aqui nos bastidores antes de começar, que às vezes a gente acha assim, eu só tenho 15 minutos, eu só tenho 10 minutos, eu não vou conseguir. Hoje eu tenho meia hora, não vou. Ou hoje eu tô com muita pressa, e você consegue, às vezes, com pequenas mudanças, né, doutora? O que a doutora vê isso e pode, assim, acrescentar para essa mulher que está ouvindo a gente? É um empilhamento de hábitos, né? A rotina é isso, né? São pequenos hábitos que a gente vai empilhando. Então, uma sugestão, se é uma pessoa que tem facilidade no período diurno, associar, então, o hábito da alimentação saudável com o exercício, naquele período em que eu sou mais produtiva. E a partir daí, outros hábitos vão se somando. Então, agora eu consigo estudar melhor. Então, agora, minha memória melhorou, já consigo ser uma profissional melhor. Exato. E aí você vai somando. São pequenos hábitos que ao longo de muito tempo criam uma rotina melhor. E quando a gente às vezes fala de alimentação, até às vezes a mãe tá ouvindo falar, eu não tenho condições, eu não tenho. A gente tem que pensar na alimentação como aquela frase que a gente muito tem ouvido, né? Descasque mais e desembale menos, né? Que a gente tentar. O descascar, a gente pensa na feira. São coisas. Comida de verdade. É isso que a gente tem falado muito, né? Focar mais na comida de verdade para que. Até na questão financeira a gente fala isso, dar aquela ajuda, né? Porque a comida de verdade não tem como a gente fugir, né? É o ovo, às vezes, né? Que às vezes a carne não dá. Vamos no ovo, vamos no alimento, no legumes, nas coisas da feira. Sim. Não é, doutora? Acho que dá pra gente ter uma saída, né? Sim, porque essas receitas, né? Não que são maravilhosas, lógico, coentro, mas no dia a dia não é inviável, a gente não consegue manter. Então, o arroz, feijão com legumes, nossa, é perfeito, maravilhoso. E todo mundo que fica um tempo sem, né, que precisa ficar sem um tempo, seja por viagem, seja por alguma razão, acaba sentindo falta desse básico, que é o que faz a rotina, né? A rotina. Que Comer, né?
Doutora, então esse autocuidado que a gente fala, puxando esse gancho que eu falei da alimentação, ai, não é para mim, eu não consigo, não tem como. Às vezes esse autocuidado parece uma meta assim impossível, né? A mãe tá ouvindo a gente em casa com a criança, não tem como fazer. O que que são o pequeno gesto, a pequena mudança que ela pode incluir na vida dela e que pode fazer diferença, que ela não acredita que faça, mas que pode fazer diferença, o simples. Se para começar, se fosse fazer assim, ó, hoje eu vou mudar minha vida. A partir de hoje eu vou estabelecer um marco. Acho que o primeiro passo seria procurar ajuda profissional. Sim, eu vou para o profissional porque eu quero fazer do jeito certo, né? E aí, qual seria uma forma muito simples de já começar a fazer uma mudança amanhã? Eu vou acordar 15 minutos antes, ou 20 minutos. E esses 20 minutos que eu acordar antes, eu vou me exercitar. Perfeito. Eu vou me exercitar. E de qualquer forma. E a partir daí, na semana seguinte, eu vou aumentar 30 minutos. Aí, na outra semana, eu vou fazer uma receita com ovo, né? Vou tirar o carboidrato, que é carboidrato ruim, né? E são esses hábitos empilhados que a gente vai conseguir fazer essas mudanças de longo prazo, sabe? São pequenas coisas, não precisa começar tudo de uma vez, assim, né? Às vezes a pessoa radicaliza e acaba desanimando no meio do processo, porque não é fácil, né? É longo prazo, a gente está falando aí de anos, né? E aí, lógico, você vai ver melhora nos exames, né? Depois de um tempo. Essa mudança não é imediata, né? Aí você fala, nossa, sobe na balança, puxa, não emagreci nem 100 gramas, e agora? O que que eu faço, né? É difícil. É muito, exige um trabalho mental muito grande. Eu falo isso, assim, eu senti muito isso na minha vida, assim, um pós-gestação, no puerpério, você vê que o seu corpo, né, mudou completamente, você ganhou peso, e aí essa mãe que tá ouvindo, a gente fala assim, não é possível, eu já me vi nesse momento, né, de falar assim, nunca mais vai dar certo, né, porque você tá naquele processo hormonal muito intenso. Mas ao longo dos dias, o que a doutora falou, e essa mãe que tá ouvindo, gente, olha, a nossa meta, 15 minutos mais cedo, não é? Porque é o horário que você tá dormindo e que você já não tava fazendo nada, você estava dormindo. Certo. Ah, eu preciso dormir, mas 15 minutos às vezes não faz tanta diferença pro sono, né, que você já dormiu, mas faz diferença na sua vida. Então é aquele Você levantamento. ganha em 15 minutos que você ganha 3 horas, né? Exato. E você... Aí o sono vai melhorar também, né? Então, nossa meta, mães que estão ouvindo a gente, 15 minutos mais cedo. Doutora, é isso, né? Envolver, e a gente sabe que hoje a tecnologia também tá um pouco a nosso favor, né? Tá ajudando a gente em muitas coisas, né? Um pouco não, a tecnologia ajuda bastante, né? Muito, nossa. E aí nós temos hoje equipamentos que auxiliam essa mulher nessa retomada, nessa descoberta, nessa viradinha de chave, não tem? Ah, tem. E aí eu vou até citar do meu exemplo no puerpério. No puerpério, eu achava que eu ia emagrecer. Facílimo, né? Falei, nossa, é só amamentar que eu vou emagrecer. Eu engordei, e engordei. E aí eu falei, agora eu vou correr, porque aí eu vou emagrecer, né? Porque sempre foi assim antes. E não, pelo contrário, continuava engordando. Aí eu falei assim, eu preciso entender o que está acontecendo com o meu corpo. Aí alguns instrumentos surgiram. Uma delas foi a balança de bioimpedância, que fez essa análise detalhada de composição muscular, composição de gordura visceral, porcentagem de água no corpo, composição óssea. E além disso, ela trouxe também uma análise de qual o exercício mais adequado para eu atingir o gasto calórico que eu precisava para entrar lá na taxa metabólica basal. Aí depois disso, mudou a chave. Aí eu entrei num plano alimentar adequado ao meu perfil e o exercício que também era mais adequado. Entendi, perfeito. Então só a tecnologia somando na vida, né? Da gente para dar esse empurrãozinho para... Sim, e acabou a frustração, né? Sim, sim. Exatamente. Doutora, esse lado espiritual e emocional, a doutora entende, do seu ponto de vista, que isso faz a diferença também no que a gente... No nosso modo de vida, isso também é importante, o emocional com o lado espiritual. A doutora entende isso? Importante? Eu acho que isso é um dos pilares para uma vida plena, né? No sentido integral, né? Como a gente fala. Porque a gente reconhecer a necessidade de Deus traz também o reconhecimento da necessidade de virtudes e de valores que, com isso, a gente falar de prudência, de fortaleza, de justiça, parece muito distante quando a gente não tem contato com esse elo, né, um elo divino. Então, o espiritual, ele traz essa paz emocional que
a gente não adquire de outra forma. Isso, com certeza, concordo também. Doutora, o que a doutora pode deixar de mensagem para essa mulher que está ouvindo a gente? É uma mãe que acabou de ter bebê, ou simplesmente é uma mulher que está lá envolta no seu cotidiano, que consome a gente. O que a doutora pode dizer para essa mulher que sim, existe uma luz no fim do túnel e a gente consegue? Bom, mães, mulheres, né, amigas, não se desanimem e acreditem que existe a possibilidade de mudar a chave hoje. E isso pode ser através de uma ajuda profissional, mas pode ser também através daqueles 15 minutos que a gente falou. Esses 15 minutos que vão fazer a diferença no longo prazo para uma vida melhor. Muito obrigada. Com certeza, tudo isso faz diferença, né? Todo esse conjunto. Você que está ouvindo a gente, muito obrigada pela participação e pela presença de vocês aqui junto com a gente. O Em Primeira Mãe volta na próxima semana e a gente se vê. Muito obrigada, pessoal. Pudim, parei, depois a gente corta. Aí eu falo, não, doutora, me conta desse novo equipamento pra gente pôr. O que você acha? Vou aqui na morte. E aí, conselho. Não, quem olha meu peso? Em Primeira Mãe. Oferecimento Árvore. Entre que a casa é sua.